Bem, boa noite a todos. Boa noite. Primeiro, agradecer a vocês por estarem aqui. O convite se deu pela iniciativa do primeiro programa que a gente está tendo como espaço aqui, graças ao Jonathan, né? E o pessoal do RJ99, que abriu esse espaço para que eu pudesse estar trazendo os amigos, estar trazendo lideranças, pessoas que se destacam em Itaguaí, pessoas simples, pessoas com notoriedade, seja como for dentro do município, que a gente possa estar conversando. Que a ideia desse programa hoje é justamente essa. Por isso o nome de 100 roteiros. Na verdade, a gente não vai programar. A gente vai deixar que os acontecimentos falem por si só. E nada melhor do que começar o primeiro programa com os amigos, né? Que nós somos, e falar da tradição da onde? Do comércio de Itaguaí, que é o que mantém, né, a nossa cidade com força, fortalecida para nossos filhos, nossos netos. E é justamente essa a ideia. E aí, nada melhor do que estar conversando com o Marcelinho, estar conversando com o seu Zé, que deve ter 80 anos de história de Itaguaí. O seu Zé tem Tem patente alta. não é? Tem. O Vinícius, que também traz a tradição do teu pai, o Marcelinho, do Otávio. E a ideia é essa, inicial da gente estar conversando, falando, eu acho que a gente pode até já abrir falando sobre a tradição, né? Vamos conversar sobre associação comercial, vamos conversar sobre CDL. E é bom a gente falar sobre as instituições, porque muita gente não conhece, né? O que serve, para que serve, o que atua, e é a segurança que passa para o comércio hoje, entendeu? E junto com as instituições também que existem, como prefeitura, entendeu? E essas aberturas que a gente tem ou não tem, que a gente vai fortalecer o comércio. Então, vamos lá, vamos conversar, Marcelinho, te peço a Vênia, Vinícius também, mas eu gostaria de conversar com o seu Zé. Tem que ser por ele mesmo, né? É uma questão, um Meu Zé, critério de patente alta. Tem que ter seu Zé, patrimônio público de Itaguaí, né? Tá quase tombado, né? É quase dos três. pô, seu Zé. Continue em pé. Então, o seu Zé é uma. Assim, foi interessante, né? A gente estava conversando até antes, seu Zé. E a gente se conheceu em lados opostos, né, seu Zé? Exatamente. Lá dentro da associação comercial, era advogado da oposição. Você era advogado da oposição. E aí conseguimos. E eu sempre quis que você ocupasse o lugar necessário para que a gente pudesse discutir os assuntos e chegar a uma conclusão, que eu acho que o entendimento é o melhor caminho para a gente conseguir qualquer evolução. Perfeito. Dependemos do entendimento, não de brigas, nem de mal entendido, nada disso. A gente bota as coisas na mesa e ali se resolve os problemas. E, naquela altura, eu resolvi o problema da associação comercial, que eu entrei como interventor. Interventor numa época muito difícil, difícil de tudo. Que época foi essa, Zé? Agora o ano eu não me lembro, mas... 2003 para 2004. Por aí que eu me formei em 2001. Por aí. Um ano de transformação muito grande. Foi na época da fundação da CDL. A CDL foi fundada. Não, a CDL foi fundada em 2004. Não, nessa época eu ainda não era interventor. O Moraes era o presidente da Associação Comercial. Zé Moraes, da Planfuri, né? Da Planfuri. Eu fui interventor justamente na administração do Moraes, que foi quando nós criamos o CDL, que o CDL foi criado dentro da Associação Comercial. O CDL era um apêndice da Associação Comercial. É por exigência vamos dizer, de estatutos da federação, então tinha que ser acabado com o clube de diretores lojistas e ser criado a Câmara de Dirigentes Lojistas. Porque esse dirigente lojista é um negócio muito vago, porque o CDL atende todos os segmentos da sociedade civil organizada. Somos advogados, usam o CDL para suas informações comerciais. Banco de dados. Banco de dados. Todo mundo tem, até a própria justiça usa. A própria justiça usa o CDL. Está vendo quanta coisa a população não sabe. Se o senhor me permite fazer uma adição ao senhor aí, no início até né? Não à toa,
Clube de Diretores Lojistas, atualmente Câmara de Dirigentes Lojistas. Só antes de você concluir, só para todo mundo entender, o Vinícius ele é presidente atualmente do CDL. Então, melhor do que ninguém para ele poder estar falando sobre. Clube parece uma coisa assim, mais uma diversão. Exatamente nunca foi isso. Para dar um pouco mais de seriedade ao assunto, porque, na verdade, isso foi fundado lá atrás por um grupo de empresários lojistas do ramo varejista, né? Que até então eles queriam ter suas causas defendidas, queriam ter uma segurança da questão do banco de dados, né? Do bom pagador, do mal pagador. Daí foi criado o SPC Brasil, aliás, o SPC. Depois que foi o SPC Brasil. Então, para dar mais seriedade, foi de clube para Câmara, teve essas alterações vindo da confederação, que nós somos um sistema confederativo. Primeiro cadastro negativo, hoje positivo, né? Nós temos a confederação, que é nível nacional, as federações nos estados e as câmaras nos municípios, entendeu? Então, a princípio, era um comércio varejista. Nós hoje somos associados ao SPC Brasil, que antes era de dentro do sistema CDL, agora é a parte, mas é nosso parceiro, que é o maior birô de crédito da América Latina, entendeu? Então, os serviços que a gente oferta para os associados, entre vários, né, convênios, parcerias, a questão de ser uma entidade que representa também o comércio no geral, começou como lojista, varejista, né? Hoje em dia, abrange os empresários, prestador de serviço, abrange, como o senhor José falou muito bem, abrange toda a cadeia, né? E tem uma coisa importante, Vinícius. O Zé falou sobre os anos 2000, né? Que ele iniciou. 2000, 2004. 2000, 2004. O Robens é advogado. Ele sabe muito bem que no ano de 2002 houve uma transformação pelo novo Código Civil. Sim. Houve necessidade, um marco histórico, e houve uma grande transformação a partir daí, porque houve a necessidade daquele, como é que eu posso falar assim, comerciante se tornar empresário. O conceito é diferente. Sim. E as esposas que compunham os contratos sociais tiveram que deixar os contratos sociais por causa da outorga, né, para que pudesse entrar um novo sócio. Isso criou uma nova dimensão, isso criou novos horizontes, a digitalização do crédito nos bancos, as instituições de cartão de crédito. Então, isso foi sendo uma transformação muito grande, e quem veio liderando tudo que isso que você está falando abre caminho com o seu Zé Ribeiro. Né, que hoje você é presidente da Câmara de Lojistas, por isso o clube mudou para a Câmara. Então, muita coisa se transformou de lá para cá, com tamanha importância que a população não sabe. E muitos empresários não sabem, muitos hoje que estão no comércio não sabem, não fazem ideia do que é. E nem da luta que foi. Tá? Eu não participei diretamente, né, mas eu acompanhava muito meu pai. Mas é por isso que é importante a gente falar da tradição, Marcelo. Justamente. Que hoje, na verdade, é justamente por isso. Pois é, por isso, o seu Zé, do comércio. Ele, além de ser uma pessoa que tem a inteligência, a sensibilidade que ele tem, ele sabe o momento que tem que passar o bastão. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E tem pessoas que se apegam ao poder e não querem largar de jeito nenhum. Não, ele sabe da necessidade disso, não é, seu Zé? Nós temos que fazer substitutos, porque ninguém é eterno. A questão da sucessão é importante. A sucessão é importante. E eu sou um dos que aprovo que a juventude tem que ser preparada para ocupar o nosso lugar. Perfeito. E passar a confiar na juventude. E ouvir a experiência. Exatamente. Eu, por exemplo, estou lá no CDL, ele sempre tem que fazer alguma coisa, ele me consulta. Eu também tento fazer alguma coisa, eu consulto ele. Sim. Às vezes a gente até tem uns arranca-rabo, né? Faz parte. Isso é normal. Isso é normal. Ele está falando de relação de casamento, não? Não vamos falar da relação de casamento, mas vamos falar uma relação assim, é casal 20, é 10 por 2, entendeu? 2 é nota 10. São os amigos. Então a gente procura contornar e resolver tudo. E graças a Deus tem dado tudo certo. Tudo certo. O CDL hoje vai ser usado até pelas prefeituras, né? Porque vão ser, acho que obrigados, não sei lá. A legislação tem uma legislação de que os devedores... Os protestos, as negativações. As negativações têm que ser feitas em função dos débitos existentes com as prefeituras.
E cada vez mais a gente tem que procurar prestar um serviço e tentar resolver o problema. Nós sempre tentamos contornar. Às vezes vem lá uma pessoa tirar, porque está isso, está aquilo. Não, você procura, entre em contato. Porque eu vou para a justiça, não faça isso. Já faz procure uma mediação, um entendimento antes, procure mediação, resolver a famosa mediação. Mediação. Que, aliás, nós criamos dentro da Associação Comercial a Câmara de Mediação e Arbitragem de Itaguaí, que depois também abandonaram aquilo. Aquilo era uma coisa boa, a gente resolvia muito problema mas depois ali. Não tem novidade por aí. Na mediação, tem umas coisas interessantes na caminho, né? A gente resolvia muito problema se resolveu ali. Resolvemos vários, resolvemos um problema até que não condizia com, vamos dizer, com a organização da CAN, que eram problemas trabalhistas. Às vezes havia um desentendimento, as pessoas iam lá, a gente conseguia conciliar. Feitos, né? E resolver. Muitos acordos foram feitos ali, muita coisa foi feita ali. Seu Zé, todo mundo perde quando quer ter a razão. Né? No, diante de um litígio, de alguma coisa, todo mundo perde quando não, eu tenho a razão. Mas até que ponto, até onde, né? Eu costumo dizer que tem dois lados sempre, mas tem dois lados e tem a verdade. E tem a verdade. E o melhor caminho sempre é a composição, sempre é o equilíbrio, porque, de certo modo, saem até como... Tinham problemas pessoais, saem como os amigos. Poxa, resolvemos aquele problema lá atrás, foi tão bom. Né? Isso a vida leva. Serve como exemplo para outros. Eu procurei entendimento com o governo municipal, principalmente o governo municipal. Porque é sempre importante essa parceria, né? Até eu não ser admirador do prefeito, mas tinha por obrigação de ter um relacionamento com ele para procurar resolver os problemas. E resolvia. Eu resolvi problemas com vários prefeitos aí, todo mundo dizia, nada disso. A gente chegava lá, conversava, acabava saindo com uma solução. Sempre saí. Agora, atualmente, com o atual prefeito, então, a coisa melhorou muito. Quando ele assumiu a primeira vez... A relação é mais aberta, né? Mais aberta. Quando ele assumiu a primeira vez, tinha um problema muito sério aí, que era um problema de meio ambiente, todo mundo tinha um medo daquilo. Nossa, tremendo. Que tragédia foi aquilo. Aquilo era uma tragédia. Por mais de 2 anos. Para o comércio, muito prejuízo no comércio. Muito prejuízo. Uma adequação, né, com o código, né, o famoso Código Ambiental. O pessoal falou que foi revogado, foi reformado, e prefiro dizer que foi adequado para atender tanto as questões ambientais, a gente não pode ferir as questões ambientais, mas também para não travar o município. Para ser justo, né? Mas isso aí por quê? Por causa de entendimento. Exatamente. Com o atual prefeito, que chamam de Haroldinho. Eu prefiro chamar doutor Haroldo, né? Mas chamam de Haroldinho, porque eu gosto de respeitar a hierarquia. Então, ele nos ouviu, sim, entendeu? Conseguiu que a Câmara modificasse uma série... Isso foi muito importante para o comércio, não foi? Muito importante. Brilhantemente. Só no dia... Uma reunião do comércio com todos os empresários, foi feita a leitura mais do de 300 pessoas. Nossa, cara, olha, às vezes eu vou à Câmara. Eu acho que a população deve ir à Câmara para entender o que é política, o que acontece no município, quem será o seu candidato realmente no futuro. Se não pode ir à Câmara, pelo menos assistir, que agora eles fazem as gravações online, na internet, então você saber o que está por dentro. Então, olha a credibilidade que isso que o seu Zé está falando aconteceu. Levaram-se quantos empresários? Foi uns 300, pelo menos, naquele Tinha gente no hall lá na entrada, porque não conseguiu subir. Que as pessoas, na verdade, eles tinham medo, né, Marcelinho? Muito de aparecer. Existe uma perseguição. É um ótimo ponto você ter tocado isso, que é uma coisa que eu estava querendo falar aqui, que é o seguinte. As pessoas têm que entender que a CDL, a Associação Comercial, as associações como um todo, elas têm o papel de representar a sua população, ou representar a sua classe, entendeu? Então, quando eu vou lá no prefeito, como presidente da CDL, por exemplo, não é o Marcos Vinícius que está indo. É uma entidade que serve como um escudo para defender o interesse de toda uma classe. É um coletivo, exatamente. Então, eu estou indo lá porque, de repente, o Marcelinho está com algum problema, ele vem até mim e fala disso, tá? Que eu entendo também que as entidades precisam ser provocadas, tá? Porque não adianta nada chegar lá e brigar pelo Código Ambiental. Ô, prefeito, olha só, esse código está errado.
Mas não tem representatividade. Tá, e aí? Cadê as solicitações dos empresários? Não tem nenhum empresário solicitando, não tem nada. O cara quer reclamar, mas não oficializa isso para mim. Eu preciso ser provocado pela minha classe. E a minha ida para a associação comercial se deu através do seu pai por causa de uma provocação, que, como você está falando, provocação não no intuito de duelar, mas uma provocação assim, Marco. Poxa, cara, o comércio está sofrendo dessa maneira. Aí seu pai, desculpa interrompê-lo, né? Não, mas aí seu pai virou e falou assim: não, nós não podemos deixar isso acontecer. Isso está acontecendo só com você? Eu falei: não, não é só comigo. Se você andar no comércio aí, você vai ver quantas pessoas estão sendo assim punidas. Há um senso de punição, não há um senso de orientação por uma determinada secretaria, que não vai adiantar, mas era no site da Anvisa, que é o órgão máximo. Sim. Que lá, já naquele tempo, determinava a orientação. E é importante você falar isso, Marcelo. E local, só para encerrar, há um senso de punição. Não pode, não pode, não pode, é isso, é aquilo e tal. E eles estão no borracheiro, eles estão na lavanderia, eles estão dentro de uma loja de roupas, eles estão na hotelaria, estão em todos os lugares. Estão em todos os lugares. E você só escuta assim, não pode, não pode, não pode, não pode. Aí houve um fiscal que chegou, por azar dele, uma pessoa que era conhecida entre eu e ele, eu nem sabia que a pessoa que é meu amigo conhecia ele. Cara, esse cara vem lá do Recreio, ele mora ali em frente para a praia, toma água de coco naquele quiosque lá, que ele não sabe nem a procedência daquele coco, joga futevôlei, chega aqui e vem fazer todo esse tipo de absurdo, porque na reunião com seu pai, ele virou e falou assim: o empresário em Itaguaí, ele é muito engraçado, dessa maneira, nesse nível. O empresário em Itaguaí é muito engraçado, vai fazendo umas coisas, não pergunta se pode. Aí eu falei assim: amigo, deixa eu fazer minha colocação. Você falou, eu te ouvi, agora eu preciso que você me ouça. De acordo com a legislação sanitária, se nós colocarmos toda a adequação que a fiscalização sanitária exige, temos que tirar todo mundo de Itaguaí, implodir tudo, construir de acordo com a legislação sanitária. Lhe garanto uma coisa: quando a obra for entregue, que vocês voltarem lá, a legislação já mudou, falou assim: não pode, não pode, não pode. Então, nós temos que ter uma adequação. É aquilo do Código Ambiental. Nós temos que ter uma adequação, uma complacência. Aquele empresário, ele precisa ser entendido. Ele tem limitações. Não é só isso. Ele tem limitações físicas dentro do espaço. Ele não pode mexer. Às vezes vai mexer numa parede, ele é estrutural de um prédio. Como é que acontece? Ele não teve a resposta para me dar. Sendo construída ou reformada aqui em Itaguaí. Mas nós temos prédios que têm mais de 60 anos. Muito mais. Muito mais. Numa época em que não existia uma preocupação ambiental, não existiam códigos que visavam postura, isso. Postura, nada. Da mesma forma que não existia, por exemplo, a questão da acessibilidade, Sim. que hoje em dia é uma verdade, uma realidade, mas na época não existia. Né? É uma necessidade, mas não existia. Entendeu? Então vai fazer o que com esses prédios? Vai jogar abaixo e fazer novo? Não, e é importante a gente entrar nesse ponto, porque assim, parece que o comércio, na verdade, queria modificar o código para facilitar o comércio. Não, não é isso. Não é isso. Na verdade, a gente não quer cumprir a lei. Não, jamais. A gente só precisa ser orientado, adequado. O que não pode ser é forçado por uma maneira punitiva, como você falou. Entendeu? Exatamente. Quase que extorsiva. Meu Deus. Entendeu? E aí, essa adequação, que foi o que o senhor já falou, essa parceria do poder público, a gente não vai falar como era no passado, como deixou de ser. O importante é que hoje houve uma evolução. Mas eu sempre tive trânsito com qualquer um dos prefeitos. A ideia não é bater em ABC. Não, mas é reconhecer que hoje a prefeitura atual ela abre as portas para o comerciante. Isso. Pelo menos para que seja ouvido. É um rapaz novo, tem outra mentalidade. Claro, muito mais atualizado. Vem de uma família comerciante. Itaguaiense. Daí a gente fala de tradição novamente. Tradição, exato. E ele sabe aonde estão os problemas, ele sabe onde aperta os calos, como dizia o meu pai. Então, é outro meio de comunicação, é outro meio de solução. Se a gente quiser falar com ele, a gente fala agora, liga o telefone, ele atende, ele procura resolver os problemas.
Quer dizer, nós temos essa facilidade. Porque eu nunca tive dificuldade com o prefeito. Eu tenho aqui até hoje no meu telefone de Charlinho, telefone de Rubom, telefone daquele... Oh, meu Deus. Luciano, Wesley. Luciano. Do Wesley, então, mais ainda. Tem do Sagário, do Belar, Sagário também. Nossa, por isso que eu falo que tem que ser tombado pelo patrimônio. Justamente. Mas aproveitando que o senhor entrou nesse fato da tradição, eu gostaria, por exemplo, Marcelinho, tanto o Marcelinho quanto o Vinícius, que tem o teu pai, que é o Otávio, mais do que conhecido dentro de Itaguaí, tem o Marcos Prachedes também, e são responsáveis pela história também dentro do comércio. Dois, né? São alguns dois responsáveis, né? Entendeu? Você sabe da coisa que agora eu estou me lembrando aqui? O CDL já resolveu um problema. O CDL de Itaguaí já resolveu um problema, que, aliás, com o auxílio da federação, da confederação, que não era um problema de Itaguaí, não. Era um problema estadual, que foi aquele imposto doido que tinha aí sobre aliás, que vendia, né? Eu lembro que vendia, o comércio vendia. Falar sobre isso, porque a lei já estava em execução. Eu lembro disso. Foi uma legislação que foi aprovada ao apagar das luzes de um ano, que eu não vou me recordar agora. O teu pai é que me procurou e falou, nós precisamos ter um... E que ele ia tributar, se eu não me engano, a cada trimestre ia ter um tributo sobre o comércio baseado no volume de vendas e no volume de notas fiscais tiradas. Exatamente. Era. E você chegar, por exemplo, no mercado, que todo dia tira milhares de notas, quanto é que ele ia pagar lá no final? Ia ser um absurdo, ia pagar a taxa máxima. Então, assim, foi visto isso, estava naquele período da noventena. A lei ela tinha sido aprovada, mas estava naquele período de noventena. Estava em vacância. Então, ainda não estava em vigor, mas estava a ponto de vigorar já. Já tinha sido aprovada. Já estava aprovada, estava sancionada. Mas então, tudo. Ela é aprovada e sancionada, mas ela só vai entrar em vigor daqui a 90 dias. Nesse meio tempo, quando já estava quase chegando os 90 dias, que nós conseguimos, se nós tomamos ciência disso. E conseguiram reverter. Conseguimos bravamente reverter. Na Assembleia Legislativa, eu falei com o Carlos nos levou o Paulo Melo, que era o presidente da Assembleia. Foi feita uma reunião lá com os deputados. Tinha uma deputada que era dona de supermercado, que ela nem sabia que ela era uma das pagadoras atingidas. E ela aprovou. Na hora ela ajudou a revogar. Quando ela viu que o Carlos também ia apertar... Mas eu vou pagar isso? Aí o deputado estava lá, tinha um nome agora, não me lembro o nome dele, o nome é até esquisito. E ele pegou e disse, a senhora aprovou. Mas eu não sabia que era isso. Tem que trocar assessoria. Assim. Aí o que aconteceu? O Dornelles tinha assumido interinamente o governo do Estado. Nós conseguimos, com o Dornelles, que aquilo fosse revogado. Acabou. Que alívio, hein? Isso começou no CDL Itaguaí. O CDL Itaguaí começou com o pai dele. No CDL Itaguaí, o pai dele falou comigo. Nós levamos isso à federação, levamos isso para a Assembleia Legislativa e conseguimos resolver o problema. Foi feita uma outra reunião deles lá, que eu não sei esses nomes que eles dão, e aí a lei foi revogada. Lembrando que isso beneficiou não só quem é associado da CDL Itaguaí, para quem também não era, mas também quem não era. Todo mundo. Todo o Estado, entendeu? E, Vinícius, acontece assim, a partir do momento que isso não acontece, ou seja, que o imposto não acontece, o que o empresário faz se ele tem um acréscimo de custo? Ele tem que repassar. É isso aí. Ele tem que repassar. Atrás de uma porta de comércio, sempre tem uma família. Todo mundo paga a conta. Tem sonhos, todo mundo. Tem formação de filhos, tem formação de patrimônio para uma aposentadoria segura e tranquila. Tem tudo isso. Quando você tem um acréscimo de algum imposto, algum tributo, de algum custo como um todo, quem paga a conta é lá o consumidor final. Você vê a importância que isso teve. E começou aqui numa simples conversa que o pai dele viu, chegou perto. Você já viu isso aqui? Eu também não entendia nada, porque eu não entendo nada disso. Aí ele
me explicou o que era, eu disse, rapaz, nós temos que tomar uma providência. Mas daí a importância das instituições. E Exatamente. muitas pessoas falam, quem que faz a associação? Quem que faz o CDL? Não basta. Mas não tem noção das ações que são feitas. E não basta ser uma instituição, ela tem que ser uma instituição forte. Sim. Agora, representatividade do comércio, representatividade, de certo modo, política. Sim. Porque o senhor José acabou de falar que foi lá, foi no Dornelles, foi no Paulo Melo. Porque se também chegar lá, não tiver uma representatividade, também não é ouvido. Nada acontece. Não vai ser ouvido. Não vai. Nada anda. A federação, assim como outras entidades, que se eu não me engano são 11 entidades, fazem parte da Frente Parlamentar do Comércio. Então, assim, elas estão sempre discutindo algumas coisas a nível nacional também. O Fabiano, que é o presidente da federação, rapaz novo, o Fabiano teve os seus 30 e poucos anos. Não, eu acho que ele é mais velho. Que quando for possível também a gente faz o convite para ele vir aqui. Vamos fazer. Vamos bater um papo com ele também. Traz ele aqui. O Fabiano é muito enérgico. O Fabiano está sempre pronto para qualquer coisa. O Sarado é motoqueiro, né? Ele vem para uma reunião, ele vem de moto. Outro dia nós tínhamos que ir, não sei. Fomos aí no... Como era o nome do lugar que nós fomos? Chegou lá, o carro dele tinha dado problema. Nós estamos em Quatis. Aí o cara ia buscar ele de moto lá, e o Fabiano, tu é maluco? Aí veio comigo até ali a Avenida Brasil, ali na Avenida Brasil, vieram buscar ele aí foi para casa. É assim, ele é pipa voada. Mas vamos falar da tradição. Vamos lá. Fala um pouco do teu pai. Bem, Robes, o meu pai é de uma família de 9 irmãos. De um município mineiro chamado ali Paraíba. Então, por um triste acontecimento dos tempos lá, dos idos lá, perderam meu avô, né? E aquilo houve, assim, 9 irmãos, um no colo. Então, o mais velho tinha, porque era um por ano naquele tempo, né? Fazia um por ano. Então, o mais velho tinha 9 para 10 anos de idade, com a senhora cuidar dessa família sozinha, não dava. Então teve que espalhar filhos para todos os lados, em Japeri, Paracambi, uns foram para outras cidades mineiras. Meu pai inicialmente veio morar na casa de um tio em Japeri, e ali fazendo amizade, um amigo de meu pai chamado José Emídio, que ele é falecido, uma pessoa maravilhosa, de família muito boa, trouxe meu pai para Itaguaí com 16 para 17 anos de idade. Aí meu pai relata que aqui chegando, ele veio para tomar conta de um açouguinho. Eu tenho a foto do meu pai num carnaval sozinho, num balcão, 2 pedacinhos de carne pendurado, com um chapéuzinho na cabeça, e meu pai falou assim, aqui, meu filho, você acha que isso é dificuldade, você passa hoje? Olha aqui seu pai, ó. Faltava a luz em Itaguaí uma semana. Assim que começou, né? Poeira na porta. Meu pai dormiu dentro de um açougue quase 2 anos atrás do balcão, entre o balcão e a geladeira. Então, o lugar de tomar banho, de almoçar, de jantar e tudo mais, foi ali. Aí as coisas foram, de certo modo, assim, acontecendo, né? A construção da Rio Santos, os irmãos foram interessando, como é que tá lá, e tudo era por carta, minha avó vinha de vez em quando. Então, meu pai trouxe alguns outros irmãos, trouxe o tio Reinaldo, trouxe o tio Altair, trouxe o tio Fernando, trouxe o tio Moacir, que hoje mora em Governador Valadares há muitos anos. E a família de meu pai fomentou o comércio de carnes, que já existia um pequeno comércio de carnes, que era com o seu Euclides Borges, que era com o pai do Fabinho, qual é o nome dele? O Fabinho da New Wave. Não me recordo agora. Rapaz, esqueci o nome dele. Enfim, poxa, falha minha, desculpa, peço desculpas por isso à família de Fabinho, mas vou me lembrar. Daqui a pouco a gente lembra. A gente lembra. Importante que marcou a história. Isso, então, ali foi se criando um conceito de carne, porque foi se desenvolvendo, aí foram se adquirindo terras, porque vendeu uma propriedade do meu avô, aquilo foi dividido, então alguns irmãos pegaram, foram comprando terras e foram botando um gado, e naquele tempo, nós estamos falando disso da década de 60 para 70, né? Isso lá, meu pai veio para Itaguaí em 67. E aí você imagina como era Itaguaí, né? Como era Itaguaí. Então, isso foi sendo fomentado e aconteceu de que ali na década de 70, a construção da Rio Santos, acho que foi na década de 70, começou a passar aqui por Itaguaí, houve um certo boom, a demanda por carne para alimentar os funcionários, né? Aí, depois a moradia, aquela coisa toda, mas continuava a falta de energia, continuava todo aquele
problema. Então a família de meu pai foi se tornando uma referência. E nós estamos aí no comércio até hoje, depois de muitas gerando dificuldades. Diversos empregos também, é bom ressaltar isso. E aconteceu assim. Houve um momento de muita dificuldade para quem era do setor de carne na época do Sarney. Que o Sarney... Os congelamentos, né? O seu Zé deve lembrar. Aqueles planos malucos. Que ele criou a Sunab. E a Sunab proibia a venda de carne em um determinado valor. Um exemplo, Vinícius, você comprava, vamos dizer, essa garrafa aí, por R$10, o governo tabelava assim por R$8,90. É que você não podia vender. Meu pai teve que fechar a loja, meus tios, toda a família tiveram que fechar as lojas por quase 2 anos. Quando veio a pandemia, meu pai falou assim, meu filho, eu já passei coisa muito pior nessa vida. Eu com 2 crianças pequenas em casa, acordava 3 horas da manhã, não tinha matadouro, nós tínhamos que pegar o boi, levar para o mato, para bater, para fazer aquilo, era um negócio ilegal, mas ele tinha que manter a família. Sim. Ele tinha que manter a família, ele tinha os filhos, ele só sabia fazer aquilo. Meu pai tem a 4ª série primária incompleta. Para mim, meu pai é um herói. É um empreendedor, pô. Meu pai, para mim, é um herói, porque com pouca inteligência, cuidar de 3 filhos, criar... Com muita inteligência e pouca instrução. É verdade. É diferente. Exatamente. Com muita inteligência. Exatamente. Por isso é bom ter o Zé presente, tá vendo? Olha só a importância, da pessoa, como o seu Zé, vir fazer uma análise mais profunda e nos corrigir num momento de suma importância. Então, meu pai, com toda aquela garra, toda aquela batalha, cuidou de 2 filhos, com muita luta, acordando 3, 4 horas da manhã, não tinha hora para dormir, e aquilo tudo. E levou uma família com uma lojinha pequenininha. Aí depois as coisas foram dando uma melhorada. Aí, naquele tempo, se comprava telefone, alugava telefone. Lembra, seu Zé? Era mais tinha as cabines telefônicas. Me lembro. Tinha as cabines telefônicas também? Não alugava telefone. Você comprava linha. Você comprava linha. Seu Zé, me lembro do meu pai. Imposto de renda, né? Tinha. Me lembro do meu pai chegando para minha mãe e falando assim: meu bem, porque eles se tratam de meu bem. Meu bem, fiz um consórcio numa televisão 29 polegadas. De tubo? Não, ela era tela plana colorida. Era uma televisão da Mitsubishi. E o meu pai deu uma sorte, acho que na 3ª ou 4ª parcela, ele foi contemplado. Aquilo foi uma novidade para nós. As pessoas dizem assim, porque Marcelinho, porque isso, porque aquilo. Mas tem muita história por trás disso, muito sofrimento, muito baque, perda de parentes do meu tio Fernando, que era uma das pessoas. Deu uma baqueada na nossa família, né? Eu fui pajem de casamento do meu tio, mas nós sempre mantemos a fé, a perseverança, o empenho, procuramos fazer o melhor, né? As gestões políticas passaram, algumas auxiliaram, teve umas que foram assim bem sacrificantes, mas foram por um propósito muito bom. Outras foram muito sacrificantes e não deram resultado nenhum. E eu assistindo tudo isso, porque eu comecei a trabalhar com meu pai aos 12 anos de idade, ficando no caixa olhando o funcionário da troco. Eu vou para os meus 47 anos de idade. Então ali, eu sempre vi uma necessidade do empresário ser ouvido, do empresário ter uma representatividade. Hoje já tem uma representatividade, como o seu Zé Ribeiro falou, como o Vinícius aqui falou muito bem, mas uma representatividade assim, direta. Sim. O setor, a política ouvir, não o Otávio do açougue, não a família dele, o empresariado. Sim. Robes, eu fiz uma... Que é o gerador de emprego. Eu fiz uma pergunta para você assim, há poucos dias. De emprego, hein? O maior gerador. É o maior. Eu fiz uma pergunta. Eu fiz uma pergunta, o seu Zé, para o Robes assim, Robes, passou o lockdown, mas a economia movimentou. Houve um programa do governo federal à época e movimentou. E hoje o comércio fizesse por um ato de revolta, fala assim, nós não estamos suportando tamanha carga tributária, tamanha perseguição com o ministério disso ou por aquilo, por entidade tal, fechasse por assim 5 meses. Isso não é viável.
mas eu estou falando a título de exemplo. Suposição. O que era dos transportes? O que seria das distribuidoras? O que seria de arrecadação municipal? Ah, nós vamos executar, nós vamos fazer uma coisa assim. Tá, tudo bem, mas não traz a solução. Não traz a solução. Não. Hoje, eu defendo muito, foi o que eu disse para o Marco Prachede lá atrás, foi seu pai que me levou para a associação comercial. Marcos, nós precisamos ter um canal, nós precisamos ter uma representatividade dentro do governo, entre prefeito, saia prefeito, nós precisamos ter. Nós precisamos pegar as entidades de representação e criar um órgão dentro de alguma coisa da estrutura da prefeitura. Ah, mas é para poder burlar a lei, como o Robert falou? De maneira nenhuma. É para que possamos ter reuniões. Houve uma atualização da legislação em relação à postura. Cara, o empresário hoje está sufocado. Está rodando em círculo. Está rodando. Ah, pô, tem gente que está muito bem, mas a maioria, seu Zé, está no balão de oxigênio. Tá. E tem uma família por trás, e tem sonhos que estão sendo prorrogados, protelados, incertezas, portas fechando. Vai no calçadão ali, um negócio aterrorizante. Né? Tudo fechado. A gente brincava até, infelizmente, dizendo que a nova franquia era o aluga. Assim, ou venda. Então, isso vai desestimulando as novas gerações. Isso vai enfraquecendo o comércio. Isso vai fragilizando as estruturas familiares. E é muito triste quando você, às vezes, vê um representante do poder público virar para você e falar: fecha uma, abre outra. Deus me livre. Fecha uma, abre três. Isso aí é uma opinião no momento infeliz, que não foi muito raciocinado. E que, graças a Deus, isso passou. E hoje a gente está aberto a conversas. Né? Seu Zé. As portas estão abertas, entendeu? Muito abertas. Olha, a pessoa não sabe o que um empresário passa. Tá? Por menor que ele seja. Ah, mas o cara vai lá no Ceasa, ele faz a compra dele lá, ele vende aqui. Seu Zé, ele tem que sair de casa 4, 5 horas da manhã, enfrentar um perigo na Avenida Brasil, carregar, pegar, fazer, voltar, descarregar. Ele tem que deixar a loja dele, lojinha, lojão, nas mãos. Se ele não tiver um parente, ele tem que confiar nas pessoas. Sim. Que hoje está muito difícil. Está muito difícil. Para poder sobreviver. Aí a pessoa vem e fala uma coisa dessa, fecha um, abre três, como se fosse do estalar de dedos. Não é bem assim. Gente, uma família, ela tem um chefe de família. E a Lili tem filhos. A Lili tem... Eu conheço vários empresários na data de hoje que ou eles estão tomando remédio para pressão, ou estão tomando remédio para pressão e diabetes, ou pressão, diabetes e depressão ao mesmo tempo. Então o comércio não suporta mais tamanha destruição, tamanha perseguição, tamanha ideia de que tem que cobrar, que, como o Vinícius falou, o seu Zé falou, daquela cobrança que iam criar. Tá, qual é a finalidade da cobrança? É retornar para o comércio? Tudo bem, vamos entrar em consenso aí, mas vai ser feito o quê? Nós não somos ouvidos nisso. Nós só somos punidos. Cobrados. Entra fiscal, sai fiscal, entra, faz aquilo, faz, acontece, isso aqui está errado, isso não pode, não sei o quê. Você já tem problema trabalhista, você já tem uma queda significativa no movimento. Todo mundo acha que a vida do empresário é um mar de rosas, né? Ah, o cara viaja, ele faz isso, ele faz aquilo. Muitas das vezes é uma pequena economia. Que ele pensa assim, cara, se eu não viajar agora, eu acho que daqui 2 ou 3 anos, não sei se eu estou vivo, eu tenho que ir agora. Aí ele entra num cartão de crédito. Não, e é importante você dizer toda essa história, porque graças a tudo isso, fortaleceu o ramo que você participa. Sim. Dentro do município, ajudou o município a crescer. E vou te contar um dado da minha família, meu. Eu assumi o comércio do meu pai cansou, 60 anos de comércio, praticamente. E meu pai cansou, era funcionário público, pedi exoneração do meu cargo, meu chefe falou assim, você é louco. Tem 1 milhão de pessoas querendo o seu emprego público, você... Falei, doutor, eu não tenho como continuar, eu preciso ir. Dormi funcionário público, acordei empresário. E falei assim, cara, o jogo tá valendo. Sim. Graças a Deus, com uma boa orientação contábil,
Vinícius não é meu contador, mas com a boa assessoria contábil, como meu amigo aqui, meu contemporâneo aqui de idade, uma pessoa muito atualizada, esclarecida, o faz hoje com os seus clientes. Faz muito mais para, acredito, né, Vinícius, nem nada conversei disso com você, mas acredito que faça muito mais para poder manter o ponto vivo, o empresário vivo. Eu tenho contador aí que você quer falar comigo, liga para minha secretária, é 150 horas. Até isso tem. Então, eu consegui um ponto comercial, que é do meu pai, ali vai ser seu. Não, eu tenho 2 irmãs, ele não é meu. Não foi eu que comprei. Aquilo não é meu, aquilo é dele. Eu tenho uma perfeita distinção, Rob, do que é meu, Sim. o que é dos meus pais, do conquista deles, do patrimônio deles e tudo mais. Há filhos que não entendem isso. Há filhos que pegam e, não, tudo é meu, por isso que às vezes quando faz falta o pai, o comércio vai de água abaixo. Então, eu abri uma outra loja, fui ao Banco do Brasil, assinei um contrato, o gerente botou o dinheiro na minha conta. Seu Zé, eu com 2 filhos, um de colo e uma com 2 para 3 aninhos, eu dei o meu apartamento, que eu comprei ele com o meu só, como garantia. Dei o caminhão da loja que eu comprei, eu dei empilhadeira e dei os recebíveis de cartão de crédito. Nossa, mas era tanto dinheiro assim? Exigência do banco. Não foi que eu quis dar isso tudo, não. Exigência do banco. O banco te empresta 10, ele quer 30 de garantia, né? E nisso, Robert, foram 46 meses. E o dinheiro foi colocado, eu assinei o contrato no dia do meu aniversário, no dia 19 de abril. Quando eu saí do Banco do Brasil, eu fui pela praça assim, com a mão assim, falando, Senhor, não deixa dar nada de errado, eu tenho 2 crianças. Ah, mas você tem seu pai. Eu não conto com meu pai. Sim. Eu acho que eu sou Você um ser montou humano, a sua estrutura. que eu sou capaz, eu tenho braços, eu tenho pernas, eu tenho inteligência, eu acho que eu posso progredir. No momento que eu não sei, eu tenho que ter humildade. Robert, me ajuda. Vinícius, me ajuda. Seu Zé, o que o senhor pensa disso? Estou para tomar uma decisão na minha vida. O que o senhor acha? Se eu fosse meu filho, se eu fosse meu pai, que orientação o senhor me daria? Que foi o que a gente falou no início, né? Exatamente. O seu Zé está aí Então, para isso. nós precisamos, muitas das vezes, de uma palavra. Isso faz com que o empresário volte a dormir. Voltando ao assunto, 46 meses depois, no dia do meu aniversário, aí paguei a última parcela. No dia seguinte, chamei minha mulher e falei assim, eu tenho bem uma coisa para te contar. As crianças brincando. Eu tenho bem uma coisa para te contar. Ela, o que é? Aí eu contei isso para ela. Falei, ó, se passou isso. Por que você não me contou? Por que você fez isso com a gente? Eu falei assim, o que mudaria? Você não dormiu tranquila? Você não conseguiu cuidar das crianças em paz? Então, eu tive que carregar sozinho um ônus e não deixar uma venda cair. Não deixar uma fiscalização me derrubar. Não deixar, não que eu sou uma pessoa irregular, mas a fiscal que entra para poder te destruir. Ele quer olhar para você, ele não foi com a tua cara, ele é uma questão de justiça dele, pessoal. Às vezes a lei não está nem ali. Ele faz ali, ele entra, ele quer te resolver. Ele quer na unha, na ponta da unha, entendeu? Então, tudo isso se passou e faz uma coisa, faz outra, faz uma promoção e tudo mais. Falei assim, graças a Deus, menos uma parcela. Faltam 39 parcelas, e faltam 34, e faltam 30, e faltam 25, e faltam 20, e faltam 10, e faltam 9, e faltam 5, e graças a Deus tudo passou. 5 longas parcelas, né? Vinícius, parece que quando vai chegando perto das últimas, o negócio parece que estica mais ainda, e o tempo é o mesmo. E o importante de tudo isso é o quê? Que você não fechou as portas. Não. Que poderia ser muito prático pro teu pai. Digo, falar, não, olha só, tô com 60 anos, toca a tua vida, eu vou tocar a minha, fecho tudo. Não, ele te incentivou. Você aprendeu com ele, entendeu? E seguiu os passos dele. Entendeu? Então, assim, e hoje... É que dá valor ao bônus. É isso aí. E hoje, eu sou uma voz, assim, que eu me considero, né? Já venho há anos tentando. Poxa, a gente tem que ter uma representatividade. Aí Marco Praxedes saiu, entrou
Tadashi, na Associação Comercial, fui tesoureiro, chegamos lá, tinha um problema, como o senhor falou no início. Problema? Aqui, nossa. Tinha um problema? Aí, tinha um problemão. Problemão. Aí deu todo um problema maior ainda, isso aqui vai ser dissolvido, os associados vão ter que participar nisso aqui, porque as pessoas não sabem, mas os associados participam nas perdas também. Sim. Aí eu falei, não, cara, nós vamos conseguir. E eu já tinha vindo desse problema, eu pagando parcela, calado, levantando um ponto que aquilo ali nunca tinha sido uma loja, um açougue, era uma coisa que estava fechada há mais de ano, e aquilo ali, eu sozinho. Tenho meu pai, mas assim, eu trabalho como se ele não eu tivesse. Marcelo, você faz isso porque você tem um certo egoísmo? Não, não faço isso. Eu já disse, eu me considero uma pessoa capaz, posso não ser capacitado para determinadas coisas, mas eu me considero uma pessoa assim que eu tenho que dar solução dos meus problemas. Se eu assumir, eu tenho que levar adiante. Então, chegamos lá, seu Zé tinha um problema, e eu sentei lá e falei assim, olha, se não houver aqui uma resolução, uma moratória, pode fechar, isso aqui vai fechar. Aí nós fizemos uma reunião, conseguimos fechar um contrato de locação. Lembra, seu Zé? Lembro. E aí eu tomei uma decisão que foi muito ousada, passei à frente de toda a diretoria da presidência, chamei o teu xará lá, o secretário, falei assim, é por minha conta e risco. Dá para a inquilina, pergunta quantos meses ela precisa mais, porque o pai dela estava muito grave dentro, lutando pela vida por causa da Covid dentro do hospital. Já era paciente renal, sim, correto? Sim. Então, vê quanto ela precisa mais. Aí ele falou assim, não, tudo bem, diretor. Correu lá, ela precisa de mais 3 meses. Eu falei assim, você vai dar 4. 4? Pô, o presidente vai nos matar. Eu falei assim, deixa que eu me viro com ele. Se ele tiver que brigar, vai brigar comigo. Porque eu vou pegar o tamanho do problema e falar assim, você prefere enfrentar isso ou 4 meses? Até porque era uma questão de um problema. Para sair de um problema. Aquela locação anterior. Lembra que nós fomos lá, eu e o senhor, deu uma dura no cara? No cara, no curso. Enfim, não, e era importante fortalecer, manter forte a associação comercial. Exatamente. O teu objetivo maior era esse. Manter aquilo de pé. Isso. E eu fiz uma conta ali, contabilizei com o secretário e falei, quanto é que a associação precisa para se manter no balão de oxigênio? Zerando as contas. Precisa de um X. Falei assim, então nós vamos montar aqui um X. E você vai dizer para ela que a partir do 5º mês, ela vai depositar de 10% em diante. Então, 10 do que ela devia, no segundo aluguel 20 do que ela devia, 30 do que ela devia, ela vai num acrescente, ela vai pagar aluguel mais aquela diferença. Propõe para ela que eu acho que vai dar tudo certo. Nossa, a pessoa, que é uma pessoa maravilhosa, que eu adoro de paixão, que vou falar o nome dela aqui, que é a Karine, falar, não sei problema nenhum. Que vem ser a nossa atual secretária de... Não, ela está como vereadora. Vereadora. Perdão, desculpa, eu fiz confusão. Vereadora. Que é vereadora, mérito dela, porque ela também correu, batalhou muito. Não tinha função pública nenhuma. Zero, função pública zero. E ela, eu não sei nem se ela sabe disso, que foi através das minhas mãos que ela conseguiu, e hoje está lá. Até hoje está lá. Está lá? Está bem, graças a Deus. E nós precisamos disso. E até de conversa, de composição, de voz ativa. Nesse ínter, até foi uma luta até que o próprio Marcos Prachetti falava muito para entrar na questão da parceria com a prefeitura, do espaço, do comércio. Sim. O Conselho Contribuinte se formou finalmente. Formou finalmente. Nossa, deve ter mais ou menos uns 15 dias, mais ou menos isso. Que coisa boa. Saiu Jornal Oficial. Eu nem acredito. Saiu. Nasceu. Uma luta de mais de 10 anos, eu acho. Que coisa boa. A representação do Conselho Contribuinte são as instituições. Exato. Nada mais visto, né, Suzana? Não é a pessoa que está lá. A pessoa que está lá representa a instituição. Sim, exato. Se você olhar na legislação, tem uma vaga para a associação comercial e uma vaga para a CDL. Para a CDL. Então não é para o Marcos Vinícius. Ou quem está lá à frente. Nem é para outra Tadashi, que é o presidente. No caso lá é o Newton Júnior que está à frente na cadeira pela associação. Não é para ele. São para as entidades. Sim. Isso, e tem que ser dessa maneira, porque as exceções... E a regra que diz, né, a legislação, para você assumir a cadeira, você não pode simplesmente chegar lá e chamar qualquer um e fazer. Com todo respeito a qualquer pessoa. Uhum.
Mas pela questão do entendimento da matéria, você tem que ser formado em economia, administração, contabilidade ou direito. Exigem uma matéria mínima de conhecimento. Você ter essas instruções, você ser formado para isso. Até porque é a importância que tem o Conselho de Contribuinte. Exatamente. Aí saiu no jornal a nomeação, se eu não me engano, acho que foi na sexta-feira antes do Carnaval. E tivemos a nossa primeira reunião na semana passada. E há quantos anos nós viemos lutando? Muitos anos. Eu acho que pelo menos uns 10 anos. Só de tempo que me pediram o nome da CDL tem 3 ou 4 anos. Antes disso. Ele está previsto desde a formação do código, que foi em 98 ou 92, não me recordo. O Conselho de Contribuintes foi criado no governo do Sagara. Então foi 98. E daí ficou na gaveta, não ligaram mais. O Código Tributário ali, uma das pessoas que ajudou a compor o Código Tributário na ocasião foi meu pai, inclusive. Foi seu pai, me lembro disso. Agora, só para poder encerrar aqui a história do comércio. Porque existe o comércio, existe o empresário, né? Hoje, se o empresário estiver no balcão, ele não toma conta das questões que estão para vir tributárias, que são sérias, profundas, são coisas demais, demais. A pessoa que imagina assim, isso não vai me pegar não, porque eu vou ali no SEAS e compro e vendo aqui, não sei o que, eu não faço nada. Seu Zé, vai ter uma coisa chamada, Vinícius me corrija se eu estiver errado, chamada split payment. Hoje, 90%, 80% e 90% da venda no cartão, do comércio é cartão de crédito. Cartão de crédito. Na hora que você cartão de débito. espetar ali e você fizer a venda, o imposto é descontado do seu quantitativo que você vendeu lá. Automático. Né? Acabou a sonegação, meu irmão. Vai existir? Vai, mas até o cara se encontrar de novo, porque ela vai sair correndo, tá? Até o cara se encontrar, quem não estiver preparado, está arruinado. Mas eu, como uma vontade assim minha, como empresário, eu acredito muito que nós ainda vamos conseguir uma voz dentro do governo, seja ele o atual, o futuro, em que o comércio possa ter um espaço dentro da administração. E eu tenho certeza que isso já está sendo feito. O conselho já começou dentro da administração, seja ela do executivo ou do legislativo ou de ambas, porque isso é uma coisa muito importante. Sim. Sabe? Nós precisamos de uma revitalização do comércio, nós precisamos de orientação para os empresários tributária a respeito do que é custo de energia, o que é custo de uma mercadoria vendida. Você chega para um empresário mais antigo, que antigamente ele pegava e marcava lá um X em cima, botava na prateleira, era metodologia. Só que hoje existe uma composição tributária. E as pessoas estão rodando em círculo. Pesado, né? Muito. Estão rodando em círculo porque elas não entenderam ainda essa funcionalidade. E ninguém parou para explicar ainda, né? Robins, seria assim o melhor dos sonhos. Eu vou falar por mim. Um gestor divulgar no comércio. Se fosse um canal de orientação. Sim. Vamos pegar ali de uma empresa, aí vamos convidar alguma pessoa aí, fazer uma PPP, parceria público-privada. Vamos chamar um engenheiro aí do trabalho, vamos reunir os empresários, vamos orientar o que é um NR1, o que é um NR tal, ou segmentar construção, serviço, transporte, o que são as NRs. O empresário não sabe, muitas vezes ele dirige só o caminhão. Sim. A família dele está ali. Aí vem uma fiscalização, pune o cara, o PRF para na estrada, o teu caminhão está irregular, por isso. Aí o cara, gente, quanto mais eu trabalho, mais eu me afundo. Vai perdendo. O papel das entidades é justamente isso, né? Fazer um curso de capacitação para os seus empresários, para os funcionários. Também, Vinícius. Aí as entidades entram nisso. A prefeitura entra fazendo essa intermediação solicitando através de um ofício, vamos dizer assim, que existisse uma secretaria para isso, e intermediando, trazendo ali uma pessoa ligada à engenharia do trabalho, outra ligada a, assim, quantas usinas hoje de energia fotovoltaica nós temos no município? Às vezes a pessoa não climatiza o seu comércio porque a conta de luz é um absurdo. Sim. E outra, o ICMS, ele cresce contigo. Se sua faixa de consumo passa, tua conta, o ICMS vai no montante.
sai de 12%, vai para 16%, vai para 18%, vai até 30 e tantos por cento. Uma orientação dessas empresas para os empresários, como funciona o comércio de energia livre. Isso tudo tem que ter a parceria pública. Deixa só eu Entendeu, pegar Vinícius? uma parte que Coisas você falou. assim. Você tocou na questão aí da reforma tributária e a percepção que eu tenho, pelo menos, é que os legisladores não sabem nem o que estão legislando. Não, isso vai ver muito. Claro que existem exceções, mas eles falam lá, fazem as leis, muitas coisas dizem que isso aí vai ser regulamentado lá na frente, mas porque nem eles sabem o que está sendo feito, entendeu? E aí você pega aí umas questões, eu ia tentar não falar, mas essas coisas me incomodam, tá? Inclusive, eu também participo da Associação dos Contadores aqui de Itaguaí. Sim. Ontem tivemos uma reunião lá entre todas as entidades contabilistas, sindicatos, associações do Rio de Janeiro, através do CRC e do SESCOM. Nós tivemos em Valença essa reunião e foi falado que há uns dias atrás teve um prefeito de um município desses aí, de outro estado, que falou uma besteira e eu até procurei ver o que foi falado. E o cara veio falar que o contador está assaltando o contribuinte, porque cobra R$40 para emitir uma nota fiscal. Olha, meu entendimento, e eu não sou o cara que sabe tudo, eu posso estar errado, mas meu entendimento é o seguinte: não é função do contador emitir a nota fiscal para o contribuinte. Se eu for fazer isso para todas as minhas empresas, eu não faço mais nada. Exatamente. Porém, eu posso até fazer isso ou como um serviço avulso, ou se tiver um contrato lá, se eu pego um contrato com você, no contrato a gente acorda de que a responsabilidade dessas notas fiscais são minhas, até pode ser, tá? Com essa mudança da reforma tributária, a partir de 1º de janeiro de 2026, muitas prefeituras saíram das suas notas no município e aderiram à emissora nacional. Isso. Não foi o caso aqui de Itaguaí, né? Sim, me dá uma licença rapidinho, preciso fazer uma ligação. Tá bom. Tá, rápido, é 1 minuto. Mas o emissor nacional, e que não estava pronta ainda, deu muito problema, muitas pessoas não conseguiam emitir a nota fiscal, aí quem que eles iam procurar? Seus contadores. Sim. Entendeu? Então nós tivemos aí uma sobrecarga em relação a essa questão. E eu acho justo que se eu presto um serviço, eu tenho que cobrar por esse serviço. Ninguém trabalha de graça. Deixa eu só aproveitar que você está falando de contabilidade e voltando na questão da tradição, o seu pai, Marcos Luiz Prachete, um dos contadores mais conhecidos dentro de Itaguaí, eu digo em termos de história e eficiência. Sim. Me fala um pouco dele. Eu vou dessa sucessão. Assim como o Marcelinho, eu vou voltar então lá atrás e contar que Marcos Praxedes, nascido em 1955, um lugar chamado Mazomba. Você conhece, né? Acho que todo mundo aqui de Itaguaí conhece. Eu gosto muito de lá. Nascido de parteira, filho do barbeiro, João Praxedes, os mais antigos todos. Quando falam, você é filho, você é Praxedes? Conheço a sua família, cortei muito cabelo com seu avô. Então, assim, você já sabe que com uma certa idade, quando vai falar de Praxedes, costuma ser do meu avô João. Entendeu? Não vou dizer nascido e criado no Mazomba, porque ele cresceu um período no Mazomba e um período aqui em Itaguaí, no centro de Itaguaí. Saiu de lá, né, mudou para cá, na época que teve aquela enchente, que deu uma cabeça d'água lá no Mazomba, que destruiu tudo. A casa que meu pai morava mesmo ficou só o quadrado da construção, porque a casa mesmo foi carregada pelo rio. Entendeu? Então, assim, naquela tragédia que teve, foi em 70 e pouco, se eu não estiver enganado. Não sei se chegou a ser isso. Eu não sei, eu não me recordo a data. Deixa o seu Zé salvar a gente. Em 67. 67. Tá, voltei. Por acaso, foi o mesmo período que seu pai veio para cá, que você falou? 67? Foi 67, então, mas eu peguei e estou chegando agora na conversa. O que houve? Não, que meu pai é nascido no Mazomba e ele veio para cá definitivamente aqui para o centro de Itaguaí na época que teve a tragédia Mazomba, a cabeça d'água, carregou a nossa casa lá, nossa casa do meu pai e do meu avô lá. Entendeu? E na época meu avô já era um empreendedor
Ele era um cara que cortava o cabelo, aí percebi que você não tinha nenhuma vendinha lá e começou a fazer uma vendinha ali do lado. Entendeu? E à medida que ele via as necessidades, ele ia inovando sempre. Na época, meu pai conta que a gente só tinha lá não sei se em Itaguaí ou se no Amazonas, existiam 2 geladeiras, que era muito difícil naquela época. Uhum. Uma geladeira era na casa do deputado, a outra na casa do barbeiro, que era meu avô. Você vê como meu avô sempre batalhou para conseguir ter as coisas, né? Você vê, né, cara? Uma geladeira. Uma geladeira que naquela época era artigo Era o de caso hoje. da televisão. É o caso da televisão. Meu pai trabalhou muito tempo, ele conseguiu se formar em contabilidade, né? Já teve fábrica de picolé, já teve casa de ração, já teve fábrica de lingerie, fábrica de calçados, já teve cooperativa não, já teve uma empresa para manutenção fazer igual aquelas manutenções que tem de corte de grama, essas coisas assim, lá na zona industrial, por exemplo, entendeu? Trabalhou numa multinacional, que era Morganite, Termal. Na época era Babcock e Wilcox, hoje em dia se chama Morganite Termal. Trabalhou lá com a Skol. Trabalhou com a Skol, não, com a Brahma. Desculpa, perdão, a Brahma. Lá com... Teve a sociedade lá com Marcos Vinícius Lacerda e Paulo Greg, e pegou todo o gerenciamento de Itaguaí, Miguel Pereira, Mangaratiba, foi até Paraty, se eu não me engano. Tá? Teve farmácia, tá? Teve já uma farmácia, e também teve frente ao governo, não como político nem nada, mas sim, como secretaria, foi convidado a compor. Econômico, já foi diretor no setor. E presidente da Associação Comercial, foi 2 vezes presidente da Associação Comercial e presidente da CDL Itaguaí também, entre outros, né? Foi presidiu Rotary, lá, os clubes, essas entidades todinho, meu pai... Sim. E acaba que... E te passou o bastão, né? Esse vírus aí, ele passou para mim, porque... Seu pai sempre foi uma pessoa muito participativa. Todas, né? Ele sempre foi ativo. Foi uma pessoa muito ativa. Ele está no segundo mandato, não é? Ou não está no primeiro? Não, eu estou no primeiro mandato, mas né? o meu mandato ele teve uma extensão por causa das mudanças na confederação. Então, viemos de cima para baixo, né? Então, eu que ia sair agora também, meu mandato se estendeu até 2029. Mas... aí ele teve essas questões todas, a gente acaba se envolvendo também, né? Eu cresci dentro da associação comercial, eu me recordo que existia a construção do segundo andar ainda da associação comercial, eu brincava lá naquele pátio que hoje Tinha um auditório depois Tinha um auditório, não, foi feito auditório lá em cima. Naquele tempo, seu Walter Mas Carvalheira, né? Embaixo, Tinha feijoada, né? Tinha tudo. Naquela portinha. Fazia um festival de chopp, pô. Aquela portinha que hoje fica a recepção da associação tem ficado fechada até por questões administrativas deles lá, mas ficava o Vinícius, né? Ficava o Vinícius. Ali, antes daquilo ali, era um salãozão, que era onde era o salão de reunião do pessoal, o salão de eventos da associação, entendeu? Então, e reunião de diretoria lá também. Reunião de diretoria, tudo era lá. E eu cresci lá. Na fundação da CDL, eu, apesar de não estar na diretoria, eu participei muito. Seu Zé entrou como presidente, né? Foi o primeiro presidente lá da CDL. Não, seu Zé estava como presidente na época da Associação Comercial. Foi o Guto que foi o primeiro presidente. Não era presidente da Associação Comercial. Você era interventor. Presidente era o Moraes. Era o Moraes. Foi criado. Na época da criação foi o Moraes, mas depois... eu fui escolhido para ser o primeiro presidente do CDL. Aí o Carlos Augusto... veio lá ter um encontro comigo, ele pretendia fazer um trabalho, tudo bem. Então eu fiquei como vice-presidente, o presidente foi ele que foi o primeiro presidente. Agora, quem correu atrás para fazer aquilo tudo, para montar o CDL, nós encontramos um monte de barreira que não queriam montar o CDL. Existia uma força política que não queria que o CDL fosse montado. De jeito nenhum. Que era mais uma força, né? Porque existe aquele problema, né? Os caras queriam que fossem colocadas pessoas deles para agir. Indicações, né? Foi eu e seu pai que corremos lá atrás disso, fomos várias reuniões lá no Rio e conseguimos montar o CDL aqui. Entendeu? Aí conseguimos que o CDL fosse montado. O pai dele chegou dentro da associação comercial e tinha lá o tal
secretário do presidente. Moraes. Do presidente. E ele pegou e tinha o pai dele viu um disquete, lá nesse tempo o negócio era disquete. O pai dele viu um disquete montando o CDL. Montando o CDL. Ele já estava com a documentação preparada. Aí ligou para mim, só vamos marcar uma reunião com o Moraes. Aí chegamos lá e perguntamos ao Moraes, você está montando o CDL aí? Moraes, não, eu sei disso. E esse disquete aqui? Não, isso aí não foi meu. Aí nós descobrimos que era essa pessoa que estava montando um CDL. Nós corremos lá na federação, mas eles já tinham criado um problema dentro da federação, já tinham criado um apoio. E o Walter Dornelas, lá de Angra de Reis, foi que nos deu todo o apoio para que nós... A CDL Angra que apadrinhou a CDL. Mas tem males que vêm para o bem, né? Tem males que vêm para o bem, né? Exatamente. Hoje tem aí estruturado uma instituição forte e representativa. Foi no Rio, reunião, eu e o pai dele, e a gente perdia quase que um dia inteiro naquilo lá. Aí depois, você vê como as pessoas deixam os seus compromissos para poder, às vezes, ficar 1-2 dias fora, como foi o caso do Vinícius, foi Valença agora. Valença, né, Vassouras? Foi Valença. Para ficar 1 ou 2 dias fora, às vezes é um problema, tem que ser resolvido pelo telefone e tal, para poder tomar conta de um interesse que é comum. Que é coletivo. As pessoas nem sabem que essas coisas estão acontecendo. Você saiu de casa, tivesse que ir para lá no dia, você foi de véspera, né? Eu fui de véspera, porque senão tem que sair muito cedo. 5 horas da manhã. Às 9 horas da manhã em Valença, tem que sair daqui 6 horas da manhã, vai acordar 4, 5 horas. Exatamente. Para vir fazer um bate e volta, porque não é ali do lado. Não é. Por isso a importância dessa associação de famílias. Eu ontem mesmo fui para uma reunião em Niterói, vim de Niterói às 11 horas da noite. Que idade o senhor tem, seu Zé? Eu tinha 86 anos. Eu tinha 86 anos, vindo 11 horas. São importantíssimas que eu não poderia me ausentar, mas como eu já tinha esse compromisso anterior, eu não tinha como ir, eu não sabia como fazer. Seu Zé me ligou, vai ter uma reunião lá na federação, eu quero ir. Eu falei, seu Zé, excelente, o senhor vai lá me representar então. Então ele foi me representando lá na federação. Já é outro problema, que é os 5x2, que nós estamos já correndo em Brasília para resolver. Então, a história da escala do 6x1. Ontem eu vi uma matéria do ministro, eu já vi um ministro falando ontem que já estão querendo discutir isso não em ano eleitoral. Isso ontem. O ministro da Economia? Eu acho que sim. Então, isso é um acordo que está sendo feito para isso não ser... Porque os próprios deputados que fazem parte da bancada que criou esse ali, que não é o pessoal, que é um partido que só cria problema. Não tem razão, não, pô. Tá certo. Os próprios deputados de lá sabem que aquilo não é conveniente. Mas como nós estamos num ano eleitoral, eles estão querendo adiar aquilo para o ano que vem, para aquilo ser mais discutido. Porque ninguém é contra o 5x2. É que nós temos que ter uma compensação. Porque o que acontece? Você vai botar uma pessoa na jornada 5x2, e eu não sou contra, pelo amor de Deus, só que você tem que pensar no custo total. Porque você vai ter que, de repente, fazer mais contratações para poder suprir, porque as pessoas precisam ser atendidas. Você vai terminar e eu vou falar como empresário. Você vai ter mais contratação, você vai aumentar o seu custo. Se você vai aumentar o seu custo, você vai repassar para alguém. Ou seja, o consumidor final vai pagar a conta desse 5x2 também. Mas não tem jeito. Estou errado, Marcelinho? De maneira nenhuma. Então. Nós temos um cafezinho da manhã que o Robin já participou ali, né, várias vezes. Tem me tornado ausente um pouquinho, mas... mais devido aos seus compromissos, mas aquilo ali é uma brincadeira que acontece, dali já saíram muitos bons negócios, muitas trocas de ideias, coisas inteligentes. Nós estamos ali com empresários que faz uma farra, brincadeira, encarnação, mas vamos falar de coisa séria, vamos falar como é que... também, fortes também. Então, nós estamos ali. Essa escala, ela é uma coisa, preste atenção, eu não sou contra a classe trabalhadora, não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Pelo contrário, eu acho que tudo o que acontece, eu vou falar por que eu acho que eu sou contra, não acho que eu sou contra, mas eu vou te dar razão por quê. Toda a estrutura de FGTS, INSS, 13º, terço de férias, todos os benefícios que são criados, isso e aquilo,
Na minha visão, eu sou totalmente contra, porque na minha vida eu já fui CLT, eu já fui funcionário público, hoje eu sou empresário. Só me falta uma coisa, que é ser autônomo. Pronto. Já eu fui tudo isso tirando funcionário público. Então, eu vou lhe falar, porque na minha visão, mais ou menos depois também. Na minha visão, o dinheiro é de quem ganha. Então, numa contratação, claro que isso nunca vai acontecer, porque isso está lá nos anais da Constituição, nos assentamentos lá de criação e tudo mais. Na hora de uma contratação, a empresa, o funcionário, ele tinha que ir para o Ministério do Trabalho ter o seu contrato olhado por um fiscal. Essa é a minha visão. E a permanência dos fiscais do Ministério do Trabalho para saber se aquela empresa está de acordo com aquilo ali. E as multas teriam que ser pesadíssimas, porque haveria uma equidade entre funcionário, colaborador e o empresário. Quanta renda apareceria? Por que não tem que pagar, seu Zé? Não tem que pagar o 13º? Não tem que pagar? Dá na mão de quem trabalha, o dinheiro é de quem trabalha. Aí lá no Ministério do Trabalho, o fiscal ia chegar para a pessoa e falar assim, olha só, o governo tem um programa aqui de aporte, de rendimento, você quer fazer qual tipo de programa e tal. Já não é uma situação com o empresário. Ou empregado ou faria. Isso é uma visão minha, isolada. Então, a pessoa ia pegar bem. Aí o pessoal fala assim, você tem que deixar o seu dinheiro parar lá pelo menos 12 meses. Aí a pessoa lá, cara, eu posso sacar, tem o dinheiro do meu filho, o dinheiro da minha mulher, tem o dinheiro da minha irmã, vamos fazer uma composição, vamos construir a casa de Beltrano. Aí se reunia todo mundo ia poder ter uma boa casa, todo mundo ia poder ter um bom carro, todo mundo ia poder ter tudo. Porque hoje o que é colocado é assim, o funcionário é um inimigo do patrão. Mas por que ele é um inimigo do patrão? Porque se colocou na cabeça dele que o patrão tem tudo e o funcionário não tem nada. Exatamente. Mas o funcionário mal sabe quanto rende o FGTS dele. Que o dinheiro dele rende metade do que rende a poupança. Estou errado? Metade do que rende a poupança. Que já não é mais um bom negócio. Que já não é mais um bom negócio. Você deixa dinheiro na poupança, está perdendo dinheiro. Você está destruindo o seu dinheiro. Deveria ter e o banco tem um fundo de amparo ao trabalho que empresta para o empresário aquele dinheiro que paga para o funcionário a 2,5%, 3,5%. Você sabe o que o funcionário vê desse rendimento? Nada. Então, isso para mim é uma covardia que se faz com a classe trabalhadora. Novamente, como você falou, nada contra a classe trabalhadora. Nada. Mas esse exemplo, custo aí... Querendo ou não, o empresário tem que se virar nos 30 para chegar lá até o 5º dia útil e fazer o pagamento do funcionário. Mas já não tem mais muito para onde se virar. De repente, o próprio empresário é o último a receber se sobrar o dinheiro. Entendeu? Se sobrar o dinheiro, porque você tem os custos todos. Você não pode deixar de pagar uma conta de luz, porque senão vai desligar a luz, como é que você vai funcionar a sua empresa? Dependendo de onde seja, se você não pagar a sua internet. Tem que ter os programas lá para auxiliar você. Entendeu? Então, assim, se você deixar isso tudo sem pagar, você fica sem, e como é que sua empresa funciona? Se você não pagar o funcionário, também não vai funcionar. Deixa eu fazer uma de mediador aqui. Que esse assunto vai se esticar. Sim, isso é coisa infindável. E até porque é importante também a gente equilibrar para um debate de alguém da outra... Claro, e tem outra opinião para a gente poder... Claro, isso é muito importante. Por isso, Jonatas, por isso que é importante o nome, Sem Roteiro. Sem roteiro. Pra gente... É fabuloso. Mas eu não estou falando das coisas que eu sou contra o funcionário, não. Deus me livre. É só para a gente poder... porque eu quero fazer uma pergunta que eu acho que é importante, assim, só para a gente voltar à nossa realidade e até aproveitar a experiência do seu Zé, mas eu tenho medo das respostas do seu Zé. Não tenha medo. Não tenha medo. O seu Zé é uma pessoa... a gente estava conversando antes... O que cada um de nós aqui a gente acha que pode ter hoje para melhoria do comércio Itaguaí, apesar de todo o sofrimento que a gente sabe que já teve, as lojas que se fecharam, hoje a gente tem, assim, a gente que anda ali no calçadão, a gente vê um movimento de obra em lojas para poder reabrir, lojas que estavam fechadas, também chegaram novas lojas. O que vocês entendem desse movimento? O que vocês entendem que pode melhorar a parceria do poder público? O seu Zé, qual a sua opinião, seu Zé? A minha opinião é o seguinte, eu acho que Itaguaí precisa urgentemente uma melhoria de moradia. Perfeito. Entendeu?
Você hoje morar ali no centro é uma perturbação. Você vai chegar em casa, mesmo que você tenha. Se você não tiver garagem, você não tem lugar onde parar um carro. Se você tem garagem, tem um cara parado na porta da sua garagem. O senhor sabe bem o que é isso, né, César? Sei bem o que é isso. É problemático. Nossa, já vivi nisso. Eu, por acaso, sou feliz porque eu tenho um estacionamento atrás da minha loja. O estacionamento é da loja. Então eu chego ali, abro o portão, entro, saio. Mas de vez em quando tem um probleminha. Chega lá, tem um parado. Aí ele foi no mercado, largou o carro aqui, não quer nem saber. E nós precisamos de moradias boas, não a construção de prédios aí, que eles chamam de módulo, não sei, agora não me lembro o nome que eles dão, mas sim umas moradias confortáveis, uns prédios, uns apartamentos bons. Que isso vai incentivar as pessoas a virem morar em Itaguaí e gerar o comércio. Exatamente. Isso é importante. Se você for ali, ainda ontem, eu parei com o carro quando eu ia de novo lá para Niterói, eu parei com o carro ali no Bob's, no posto de gasolina. Isso é principal da cidade. Não, lá no caminho. Na Rio Santos. Ah, tá, já. Na Rio Santos. De repente, rapaz, vem aquele volume de ônibus que não tem mais tamanho aí, saindo daquele pessoal todo trabalha aqui, mas não mora aqui. Então não há um desenvolvimento, não há receita que fica em Itaguaí. Não, porque falta um incentivo, não é isso? Exatamente. Falta um incentivo. Muito, principalmente por causa do porto, mas esse dinheiro não tem mais aqui. Não circula aqui. Faltam políticas de moradia boa. Hoje em dia, o cara morar em casa é um sacrilégio. Você quer sair, você tem problema. Você, por exemplo, você mora num condomínio fechado. Sim. Aquele condomínio evoluiu muito, não está lá um negócio só. Agora tem aquele outro ali dos espanhóis também, já está progredindo. Seu Zé, e Regis, que é onde o Robens mora, isso dos espanhóis, foi feito um disso para aquilo acontecer. Sim, né? Sim, foi uma luta. Meu amigo, aquilo ali foi uma guerra para aquilo ali sair. E até hoje não tem uma forma de mobilidade para deixar para ir tranquilo. Aquele coisa toda esburacada. Ainda tem um pedaço ali que não terminou, né? 2 quilômetros terríveis. Aquela legislação ambiental que nós tínhamos antes, que nós conseguimos agora em janeiro modificar, era totalmente impossível de se fazer. Entendeu? Então, nós precisamos disso. Nós precisamos também de uma melhor circulação de veículos na cidade. Aqui, o trânsito, né? O trânsito é complicado. Aqui nós não temos, vamos dizer, meio de transporte, que a gente diga que é um meio de transporte aceitável. Bem regular, né? 24 horas que você pode confiar. Nada. Então, nós precisamos de que empresas de transporte venham para aqui e façam a ligação dos bairros ao centro da cidade. Isso é importantíssimo. Porque eu, por exemplo, eu tinha um exemplo na minha casa. Nunca a minha mulher, se eu morasse lá, vamos dizer, em Santa Cândida, que tem umas casas boas ali nos sítios, nas áreas de sítio. Os sítiozinhos, umas bons ali. A minha mulher nunca ia suportar entrar numa Kombi dessa, que vem uma bagunçada, o cara sem camisa, outro com não sei o quê, enfim. Se tivesse um ônibus, que a pessoa entra dentro do ônibus, e a pessoa não gosta do lugar que ela sentou, de quem sentou lá dentro, ela muda de lugar. Mas na Kombi você vai fazer o quê? Você não tem onde. Ou regulamentar o transporte. Ou regulamentar o transporte. Exatamente. Regulamentar o transporte seria a melhor opção. Então, o que aconteceria com isso? Melhoraria o fluxo do comércio. Porque a pessoa deixa de vir ao centro, aí, eu vou quando tiver aqui um carro. O cara pega o carro, ele não vem no centro da cidade porque ele não tem onde parar. Ele vai logo lá para a Avenida Brasil e procura ir para aquele supermercado lá na Avenida Brasil. Foge do município. Fora do município, ou seja, arrecadação. Isso é uma demanda que a gente tem que resolver. Uma demanda que tem que resolver. Já tem aquele supermercado lá, aquele Rio Sul, acho que é Rio Sul. O último que abriu agora. Abriu agora. Ele já tem um estacionamento bom. Mas o Guanabara,
Você chega ali, você entra numa fila tremenda para conseguir... E isso atravanca o trânsito também, né? Trava tudo. Trava tudo. O trânsito, você vê o trânsito do centro de Itaguaí, vai até ali naquela ponte do Guanabara ali, geralmente, onde agarra tudo. É um pedaço. Às vezes um pouquinho antes, vai até o Bradesco. Principalmente Itaú Guanabara, mas está tendo reflexo. Que tem ido até lá no Vanilda, lá no Nova Brécia. Isso já é... Cada dia vai aumentando mais. Uma vez nós tivemos aqui uma lei maluca que nós conseguimos também, por intermédio do CDL. Foi daquela da cooperativa para as vagas, César? Não. Da cooperativa, não. Como é que é? Uma lei de carga e descarga, que era de 7 horas da noite a 7 horas da manhã. Tu já imaginou o negócio desse? Não existe isso, não. Mas aqui criaram isso. Deus me livre. Nós é que derrubamos isso, discutimos. Eu não me lembro nem quem era o autor, né? O prefeito, eu sei que... Já passou. Graças Agora você já imaginou? Carga e descarga de 7 horas da manhã, 7 horas da noite, 7 horas da manhã. Onde é que isso cabe na cabeça de alguém? Seu Zé, hora extra para funcionário, o empresário cansado já querendo ir embora. Não, e o motorista... Acho que vai descarregar para abastecer uma loja ainda. E o pessoal que faz o transporte não ia querer fazer. E a violência que está hoje, numa madrugada, caminhão rodando de noite. Olha só. Depois, o custo do seguro aumentaria. Uma vez também criaram uma lei que carro trucado não entrava em Itaguaí. Eu me lembro que Mas eu acho que ainda está vigente. Carreta. Não, está vigente passar. Passar está vigente, agora descarregar não. Eu comprei uma carga grande de ração e veio um caminhão, uma Mercedes grande, carregado. Aí o motorista apareceu lá na minha loja. Meu amigo, me seguraram lá na entrada, lá naquele posto que tem ali, acho que é Cadena. Lá na Ponte Preta. Lá na Ponte Preta. Me seguraram ali que eu não posso entrar aqui na cidade. Eu peguei o carro, até era o Vitor, que era secretário de trânsito. Eu fui lá e falei com o Vitor, você tem um outro caminhão pequeno para passar aquela carga para o caminhão pequeno para ele descarregar lá dentro? Não tem. Como é que eu vou descarregar? Aí ele, deixa o caminhão entrar. Mas aquilo não era uma rotina, aquilo foi um favor, entendeu? Então, nós tivemos esses embaraços aí, que depois, por relaxamento, lá, que seja, isso parou e passou a ter uma carga e descarga normal. Agora, o trânsito aqui, o trânsito é horroroso. O trânsito é ruim até a rua do Bradesco. Do Bradesco para cá, o trânsito melhora. Para a gente fugir de lá, né? Na verdade, ali é mais ou menos do Vanilda até lá, né? Até o Bradesco, se estendendo até o Guanabara também. Na verdade, a gente tem um problema também daquela pontezinha, né? Aquela ponte funila muito. Não, agora parece que vão fazer ali uma obra. Eu vi os caras lá fazendo as medições, né? Umas medições. Isso é importante. Acho que vão fazer uma obra ali. Outra coisa que eu acho que ficava até razoável na cidade, é eles fazerem aquelas faixas de travessia de pedestre, conforme tem várias cidades aí que ela é elevada, porque acaba com essas motos fazendo essa maluqueira que nós temos aí dentro. Excesso de velocidade. É um quebra-mola e uma faixa de pedestre ao mesmo tempo, né? Vamos aproveitar então já as instituições, vamos fazer a sugestão para o poder público. Isso. Encaminhar um ofício. Além de estar aqui, colocado no bate-papo, a gente formalizar. Sempre que eu posso, né? Nunca formalizei em papel, mas sempre que eu posso conversar aí com uma autoridade, seja do executivo, do legislativo, já aconteceu, e que a gente acaba tocando esse assunto, eu acabo me recordando do assunto. Eu falo, cara, pensa nessa ideia de fazer essa questão da faixa elevada. Já vamos convidar o secretário de trânsito. Aquela rampa de acesso que eles fizeram para deficiente físico nas esquinas, aquilo ali sabe para que serve? Para essas motos elétricas, que nem doido, subir por ali, na minha porta ali, sobe por ali na calçada conforme vem, num sujeito a atropelar alguém, alguma coisa. Quer dizer, essas coisas todas que a gente tem que criar a cidade mais, vamos dizer assim, mais civilizada. Entendeu? Nós precisamos disso. E eu acho que aí melhora tudo. Reflete diretamente no comércio. Nós temos a questão aí, César falou, vocês falaram, tem a questão da segurança também. Não, segurança em Itaguaí não pode se reclamar de segurança. Agora, tem a questão
da desburocratização, tudo bem que já tivemos uma evolução, mas eu acho que ainda muita coisa tem, que é a desburocratização para você fazer a abertura de uma empresa. Sim, eu ia falar disso, Vinícius. Não, mas já está melhorando. Já evoluiu muito. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas já melhorou um bocado de lá de trás. Entendeu? E diga-se de passagem, por muita briga também das próprias instituições. A briga que nós tivemos. Muita briga aí. E a última situação que nós tivemos com relação não foi a abertura de empresa, mas a renovação de alvará, que o alvará ele não era nem para ser renovado, ele era para ser uma coisa perene. Entendimento ao alvará, tá? Uma vez que parava no meio ambiente, amigo, quando ia para o meio ambiente... Isso aí foi resolvido. Não, lá atrás. Um dia o Carlos me pediu, eu falei até com ele, pediu o CDL cedido. Ele foi lá no CDL, ali despacharam um monte de alvará. Foram 700 e poucos alvarás. Olha como isso atrasa o município. Olha como atrasa. Mas o que acontece? Deixa eu falar meu entendimento em relação ao alvará. Primeiro, tudo bem, eu não vou levar em consideração a questão de você tirar licença sanitária, licença ambiental, nem nada. Vou falar exclusivamente do alvará, tá? Isso aí, se você tiver renovação, tá outra história. Mas, uma vez que você abriu uma empresa, fez lá os processos que são necessários que a prefeitura pede e tirou o alvará, a validade desse alvará deveria ser indeterminada. A questão de arrecadação que seja, tudo bem. Ele é indeterminado. Que haja uma mudança de endereço, coisa nesse sentido. Ela é indeterminada contando que você tem aí a sua taxa do alvará anual paga. Entendeu? Então ela está válida. Quando que você deveria tirar um novo alvará? Se você vai acrescentar uma atividade, ou mudar de atividade. Porque aí essa atividade que você vai acrescentar ou alterar, quando eu falo é acrescentar mesmo, fazer uma mudança ou acrescentar. Aí você tem que fazer um novo licenciamento, questão de zoneamento, ver se aquela atividade é permitida naquele local e tal, tudo bem. Ou quando você vai mudar de endereço, pelo mesmo motivo. Se você vai mudar o sócio, eu entendo que você não tem para que tirar o alvará. Se você vai tirar uma atividade, eu não entendo para que renovar o alvará. Está diminuindo você talvez está tirando uma atividade que já estava licenciada. Exatamente. Entendeu? Então, assim, se a gente consegue colocar esse processo para funcionar, o quanto de facilitação você vai ter para o empresário abrir aqui, o quanto de processo que a prefeitura tem que fazer não vai diminuir, porque todo ano você tem que renovar o processo, ou que seja agora, acho que foram para cada 5 anos que a gente conseguiu fazer na alteração, né, se eu estiver enganado, mas ainda assim você tem um prazo, entendeu? Mas e aí como é que vai saber se essa atividade vai estar lá? Você tem a fiscalização para isso. Claro. A fiscalização você vai fazer se o alvará tiver a validade 1 ano, 2, 5, 10 ou 200. Sim. A qualquer momento o fiscal pode bater lá e ver se a atividade está presente. Nós tivemos um problema que você ajudou a resolver, daquele rapaz da lavanderia. Sim. Há 2 anos o cara estava esperando o alvará. 2 anos. E o cara não tinha nada. Ele pega a roupa para lavar, uma roupa especial aí do porto. Ele não lava em Itaguaí. Ele recolhe do porto, direto do carro dele, leva para Volta Redonda. Só tinha um escritório aqui só. Onde ele tem a lavanderia, que aquilo é uma lavanderia técnica, não é uma lavanderia qualquer, não. Aquilo é um serviço técnico. E traz de volta. Mas as firmas aqui do Porto aí exigiam dele que ele tivesse um CNPJ em Itaguaí. O que ele fez? Ele alugou uma casa ali numa rua ali onde tem a maçonaria, lá, eu não sei o nome daquela rua que vem do Posto Vanilda e vai... Sim, não sei onde é. Alugou uma casa ali, uma casa de vila, casa pequena, só para ele ter o alvará. Esse homem estava brigando há 2 anos, não conseguiu o alvará. Nós é que conseguimos, aliás, o Robins aí que conseguiu. Fomos lá na secretaria, estava preso no meio ambiente. Sempre meio ambiente. Meio ambiente. É uma atividade. Aí nós conseguimos, o Robin foi lá, e nós conseguimos sair de lá com o alvará na mão, naquele dia. É uma coisa também. Nem ele acreditou, né? Nem ele acreditou. Entender, na verdade, a gente não, aí é questão da ordem pública, do executivo, fazer esse entendimento com os seus funcionários públicos, que hoje em dia você não tem apenas a figura da sede fixa, você tem um ponto de referência. Entendeu? Eu tive um caso de uma cliente que foi abrir uma
O serviço, no caso dela, era nutrição. Só que ela ia atender por videoconferência. Então, ela não ia ter um consultório, ela não ia ter nada. Ela precisava de um local como ponto de referência. Isso pegou, bateu na vigilância sanitária por causa da atividade, era exigível, entendeu? E eles queriam que vou lá fazer fiscalização e tal, até então beleza, mas eles fizeram exigência dela. Você tinha que ter exame de potabilidade da água, comprovante de dedetização, de desratização e isso de online do ar-condicionado. Não, foi isso que online. Tudo bem. Do lado da tela. Aí fui eu lá falar com o pessoal. Assim, não, mas tem que fazer e tal. Assim, tá, deixa eu entender uma coisa com vocês aqui. A pessoa vai atender por telefone. Então, você, Marcelinho, vamos supor que eu seja essa pessoa. Você vai me ligar pelo seu telefone, aí você vai estar na sua casa, eu vou estar onde quer que seja, na minha casa, em São Paulo, em Portugal. Você está de férias, está em qualquer lugar do mundo. Você não vai respirar o ar que sai do meu ar-condicionado. Não. Você não vai beber da minha água para precisar ter potabilidade. Você não corre o risco de qualquer questão com rato, barata, cupim, que quer que seja. Por quê? Porque é simples referência, é ponto de referência. E quando a gente abre uma empresa, a gente faz a legalização, e essa é uma das coisas que eles perguntam lá. Aí eu fui conversar com a pessoa que estava à frente. Você sabe desse assunto, a gente conversou sobre isso. Aí eu tive com a pessoa lá, pessoalmente e tal, ela falou, aí disse que é porque pega pela atividade, pelo KINAI e tal. Eu falei, não, mas no processo diz que a questão dela é ponto de referência. Entendeu? Ela, inclusive, no momento não está nem aqui. Não está nem em Itaguaí, mas ela vai ser uma pessoa que vai fazer seus tributos em Itaguaí, vai tirar nota em Itaguaí e vai arrecadar para Itaguaí. Por causa da referência. Por causa do ponto de referência. Pediram a detetização do computador dela, não, celular do cliente. Aí ela trouxe, aí o pessoal lá da Vigilância Sanitária trouxe o processo para mim. Aí eu mostrei para ela, falei assim, olha aqui, você está vendo? Isso aí foi um toque que uma outra pessoa daqui da prefeitura falou assim, dá um toque em relação a isso, vê se não é isso, porque às vezes eles não se atentam. A gente já se atenta disso aqui, mas eles lá não. Aí eu mostrei, falei assim, tá vendo aqui, tá dizendo? É ponto de referência, simples referência. Não vai ser atendimento local fixo, não vai ser fora do endereço, nada, é ponto de referência. Agora, deixa comigo então para eu dar uma analisada na situação. Tudo bem. No mesmo dia, me mandou mensagem, falou assim, saiu a licença sanitária dela. Uma coisa que já estava aí há 2, 3 meses, precisando tirar uma nota, porque ela trabalhava numa plataforma online. E ela sem emitir nota. Se ela não emitir nota, ela não recebe. E o município também não recebe. E o município, em compensação, também não vai receber o imposto. Cara, é uma entendeu? Coisa... Olha o atraso que a gente tem. Olha, gente, eu como mais antigo, tem que ver que nós estamos aqui já há 2 horas. Eu ia falar isso agora, José. Esse programa. A voz da experiência. Esse programa vai ser cansativo para quem está assistindo. Eu acho, então, que... Não, eu ia abrir agora até para as considerações finais, José. São tantos assuntos que o tempo passa e a gente nem sente. É verdade. E assuntos importantes. Verdade. Entendeu? Então, eu acho que a gente deve criar outras oportunidades para que a gente venha aqui, para que a gente fale mais sobre o assunto, desde que o RJ99 nos ature. Aliás, RJ99 é o meu endereço, hein? Aí, ó. Lá no Piranema, RJ99. Coisa boa. Aí, que legal. Vou me apropriar também, é Robin Júnior. Robin Júnior 99. Isso aí. Mas como sempre, importante a intervenção do seu Zé, e a voz da experiência. Não, e outra coisa, é a gente deixar bem claro que atualmente a gente tem tido uma grande, vamos dizer, bom entendimento, parceria, abertura, né? Com o governo atual. Isso aí nós não podemos deixar de ser aquele rapazinho, que eu posso chamar de rapazinho, porque pode puxar até a orelha, tem idade de ser avô dele. Então, ele está sempre pronto a nos escutar, está sempre pronto a cooperar. Você viu quando eu falei com ele sobre o problema daqueles absurdos do meio ambiente, imediatamente ele convocou a Câmara, enfim. Colocou todo mundo à disposição. Ele fez tudo para a gente resolver o problema. E foi resolvido. E foi resolvido.
entendeu? E muita coisa também, a gente sabe, a gente sente, mas quem está por fora do nosso dia a dia não tem conhecimento dos nossos obstáculos. Então, nós temos, por obrigação, procurar as autoridades, botar as autoridades ao par. Isso é uma obrigação das instituições. Perfeito. Entendeu? Só lembrando que, ao contrário que todo mundo pensa também, a gente faz tudo isso de forma voluntária, né? Sim. É um serviço de não há cobrança, não há salário. Pô, o cara é presidente da CDL, está ganhando um dinheiro bom. Eu, quando fui secretário, uma das coisas, eu falei, tá metendo a mão no dinheiro. Eu falei, você tá maluco, rapaz? O próximo vai estar devendo até não poder mais. Isso é um serviço de relevância que nós prestamos à população, entendeu? Assim como também a gente participa dos conselhos, é relevância, não é remunerado. Não, tem nada. E que nós vamos ter oportunidade de falar mais sobre isso Vamos também. falar mais sobre isso. Como o seu Zé disse, um programa só é muito pouco. Muito pouco. E só uma última consideração, pegando a canja lá do CRC, como eu falei, o lema deles lá é inovando com tradição. Tinha a anterior, que era Coragem para Inovar, na época do Samir, e atualmente é Inovando com Tradição. Que você falou da questão da sucessão, né? Sim, o Marcelinho, estamos lá, sem esquecer do seu José, que participou disso tudo, porque não adianta nada a gente sair fazendo as coisas sem conhecer a história. Porque a história nos ensina. Sim. Então, assim, a gente tem que ter a tradição ao nosso lado, porque se a gente vai por esse caminho, cara, a gente já tentou por aí e terminou em tal lugar. Já não deu certo. Já não deu certo por aí. Então, economiza sua energia aí. A não ser que você queira pagar a conta, né? Vai pagar o preço na dor. Então, eu entendo que, inclusive, esse lema foi sensacional, inovando com tradição, que é uma verdade. Você tem novos ares sem esquecer da história que existe, né, por trás disso tudo. Então, aproveitando, agradecer a todos vocês por estarem participando nesse momento. Agradecer novamente o Jonathan, né, do programa do RJ Espaço. Muito obrigado que você deu pra gente. Pelo espaço. Essa oportunidade de estar voltando com novos assuntos. Aliás, o Jonathan, uma vez, ele entrevistou uma pessoa aqui, eu não sei quem foi, que ele disse assim, que queria me conhecer para saber quem era eu. Todo mundo vinha aqui, falava Zé Ribeiro, Zé Ribeiro. Eu falei, assim que eu conseguisse, eu ia te apresentar e ia trazer o senhor aqui para ter a entrevista com ele. E é bom colocar aqui até para os telespectadores, né, a importância da presença do seu Zé aqui, porque o seu Zé é uma pessoa que ele não gosta de câmeras, ele não gosta da entrevista, ele não gosta de falar, né, usar a imagem dele nesse sentido, mas a nosso pedido... Mas é uma pessoa extremamente atuante. Sim. É uma pessoa extremamente atuante aos 86 anos de idade. É louvável. Entendeu? Eu não posso ficar uma semana sem falar com ele. Não, mas tudo que me chamam eu vou. Outro dia, o último lugar que me chamaram foi para ser delegado da agência. Do Cicobi. Você me contou. Aí eu vou para... tem reunião em Cachoeiro de Itapemirim, eu vou. Tem reunião em Volta Redonda, eu vou. Pega avião e vai, tá? Sim. Pega avião e vai. Eu vou de avião, vai de ônibus, vai de qualquer coisa. Ultimamente, agora, a reunião que nós tivemos em Cachoeiro de Itapemirim, tinha sido falado para a gente ir de avião, né? Aí eu fiz as contas, 2 horas daqui o Rio, 1 hora lá esperando para entrar no avião. Depois 1h30 de avião daqui a Vitória. Depois 2 horas de Liga Vitória. E vambora. Liga o carro e vambora. Então vamos aproveitar e ligar o carro para a gente ir embora direto. Temos uma consideração final aqui sobre como empresário, né? O que deveria acontecer? Eu penso que o atual gestor, porque quando você vai no comércio e pergunta o que é prefeito, prefeitura, secretaria, o empresário fala assim, não toca nesse assunto, não. Estou com muito aborrecimento, já não traz mais essa gente aqui para cá, não. Esse novo modelo de gestão, como o seu Zé já falou, como você falou, Vinícius falou, desburocratização. O que o comércio precisa? Desburocratizar, de uma adaptação da legislação. Se o cara pegar a lei a frio e botar na vida do empresário, todo mundo tem que fechar a porta. Não, e a lei também tem várias interpretações. Exatamente. O empresário é coisa de grande complexidade. O que ele desenvolve?
é de grande complexidade, gera perigo de incêndio, gera perigo de explosão, para a população. Não é. Bem, então tudo bem, vamos trazer ele para cá, vamos facilitar. Vinícius, quanto tempo levava um alvará para ficar pronto? Eu já tive experiência 2 lá anos. no escritório da gente abrir o pedido de renovação do alvará em janeiro do ano. E trepar Ele 2 tem entregue anos, no ano seguinte já vencido. É. Já aconteceu comigo. Entendeu? Então, Ou então, final, na melhor das hipóteses, final E de agora? dezembro final de dezembro, mas com vencimento em 31/12. isso. Entendeu? Hoje a gente vê a redução de processos. O ideal que se tem aí como um consenso, eu tenho notícias de algumas prefeituras que estão abrindo com 48 horas. Aí, Eu maravilha. tive casos de Tudo prefeitura vai que eu da avaliação da consegui complexidade de mandar cada o caso. alvará em 24 horas. Claro, você tem que entender que o cara que vai abrir Não é tudo. uma lojinha, Um papelaria, tal, em um lugar é uma complexidade. É o que eles chamam de atividade de baixo risco. É uma coisa. Exatamente. Agora, o cara que vai abrir uma Loja de- usina nuclear, vamos jogar lá em cima, o cara vai abrir uma usina nuclear, não vai querer que Aí o Trump vai em jogar. 48 horas É. você tira um alvará. Aí o você Trump tem vai jogar bomba aqui. É. Então, essa coisa atravanca o município, isso para o município. Se você olha, 700 e quantos alvarás foram liberados. O ideal é esperado com regime 2.0, com tudo funcionando, é que você consiga tirar você legalizar uma empresa em 15 minutos. Exatamente. Tá? Hoje em dia, com Vinícius, MEI você consegue, mas... Vinícius, eu não consigo entender a atual legislação de um município, tendo em vista a tecnologia que nós temos hoje. Se você fizer uma viagem para qualquer canto do mundo, passar lá e lembrar do José Ribeiro, do Robson ou de mim, pegar um telefone e ligar, você faz uma chamada ao vivo. Aí você entra com um papel para poder renovar um alvará, leva 1 ano. Hoje em Que dia, vai a para um questão órgão, do vai para o papel, outro, né, vai para o outro. Ah, não temos fiscal. Não é que não tem fiscal. A legislação, ela precisa, inclusive, Robin, ser atualizada. Sim. Ela precisa ser interpretada. Sim. Posso falar do melhor dos meus sonhos? É que nós do comércio tivéssemos uma secretaria do comércio. Isso sim. Aí o empresário, cada caso seria um caso, o contador vai lá, a Câmara de Logística, tem um problema aí acontecendo. Já anotei aqui, Marcelinho. Já tem um problema aí e tal, não sei o que, vamos lá. Isso tem que ser, inclusive, ser despachado de imediato. É lógico. O empresário não pode esperar, ele paga aluguel, ele tem luz, ele tem folha de pagamento, ele tem boletos, o movimento caindo, exigências de toda a natureza de sindicatos, de impostos federais, um local de plantão para o comércio ou para as entidades que representam o comércio, para os contadores também. Que exatamente, cara. Quem fica à frente da maioria dos casos são os contadores, né? Vinícius. Até diria os advogados também. Vinícius, quem orienta o empresário? É o contador. Se o contador também ele tem um volume muito grande de trabalho, algum dos clientes estiver passando algum perrengue, como é que faz? É isso aí. Seu Zé, brabo mesmo. acho que esses dois não querem sair daqui não, seu Zé. Não. Já percebeu isso, né? É bom você encerrar, marcar pouco outro. Eu já anotei todas as pautas aqui. É tão pouco tempo que a gente tem para falar de tanta coisa que há anos vem. Na verdade, assim, como diria, não é nem tanto tempo. Muito para mais de quilômetro. É muita coisa engasgada para ser falada. E agora que a gente tem a oportunidade com um governo que tem aberto as portas, inclusive com esse tema que você colocou, você sabe disso, que a gente já tem conversado e alinhado algumas questões que, se Deus permitir, até o mês que vem a gente está colocando em prática. Oh, Deus te ouça. Entendeu? E eu acredito que essa abertura é muito boa para o comércio, essa proximidade. Exatamente. E mais uma vez agradecer, Marcelinho. Sempre. Estamos aí sempre. Forte abraço para o Otávio. Para a família toda. Extensivo a todos. Para todos da família. Isso. Seu Zé, eu perturbo todo dia. De vez em quando eu ligo para ele, seu Zé, eu tô com saudade e não falei com o senhor hoje. Não é, seu Zé? O que você quer, Robert? O que você quer comigo? Tem que falar com ele, tem que passar para tomar um café lá no escritório, lá no chinês. Agora ele já mudou, foi para outro lugar. Já migrou. O Vinícius também te agradecer por estar aqui. Mandar um forte abraço pro Marcos, né? Família toda para todo mundo. A importância que vocês, o legado de vocês, que deixou na cidade, que construiu, e tenho certeza que vocês vão passar para os filhos de vocês. Não tem só eu como empresário. É muito importante. Outros filhos de empresários também. Vamos convidar nossos colegas aqui. Isso, que precisam vir aqui todo também. mundo pro estúdio.
Mas nós vamos trazer, tem o Júnior que a gente conversou. Tem o Rodrigo. O Júnior. Tem o Luiz Fernando, tem Ernesto, tem o Luiz Fernando. Ernesto, tem o. Nossa, tem muita gente. Tem Nelson do Camate, tem Cazume. Aquilo pegou, aquilo cresceu. Valmir, tem Doutor Adão, tem uma série de pessoas. E deixar só uma coisa também clara, que quando a gente fala todos esses nomes, para a gente não ser injusto com outros, a gente está falando da tradição de sucessão. Exatamente. Entendeu? Família Angrilli. Isso, Paola Angrilli, o Júnior, toda a família. Sim. Porque senão daqui a pouco o Tadashi vai puxar a nossa orelha. Não vai. Vai falar, por que eu não estou falando? Não, você faz parte, tem a contribuição muito importante que ele também ajuda dentro do município. Todos na luta, né, seu Zé? Todo mundo junto. Município. Que um dia também vai ser convidado para estar fazendo parte. Com certeza, vai vir aqui. 4 horas de podcast. 4 horas de podcast. Então, agora ferrou. Não, mas quando ele vier, eu venho junto aí. Aí o seu Zé puxa, né? O seu Zé já puxou o nosso, imagino dele. Então, mais uma vez, para finalizar, uma boa noite a todos. Obrigado pela audiência, pela paciência. Tá? Muito obrigado por tudo. Estamos sempre à disposição. Então, tá bom. Até o próximo. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima.